E agora vamos conversar com o comandante do BOPE aqui do Rio Grande do Norte, que é o capitão Tibério, né? Mais conhecido como capitão Tibério ou Trigueiro? Tibério Trigueiro. Tibério Trigueiro, pronto. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Eu agradeço, Robson, a oportunidade de apresentar um pouco do trabalho que a Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Especiais, vem a realizar aí como cliente, como foco, o nosso cidadão. Muito bem. E aí eu pergunto, para quem não sabe ainda, o que é o BOPE? O Batalhão de Operações Especiais, que começou suas atividades em 1996, é um batalhão na Polícia Militar que é responsável por atender às ocorrências de alta complexidade. São as ocorrências que têm um nível de resolução mais complexo. Então, o que poderia ser as ocorrências com reféns localizados, as ocorrências que envolvem artefatos explosivos, ocorrências que agora é o que está mais voltado para nossas atividades atualmente, o enfrentamento ao crime organizado e às facções criminosas, dentre algumas operações interagências com a Polícia Federal e o Ministério Público. As atividades do BOPE, ela perpassa por atividades de inteligência, ela naturalmente por ser ocorrências pontuais, ela perpassa por um trabalho de inteligência. Então, a atuação do BOPE ela é vinculada a operações de inteligência, por isso que trabalhamos em conjunto com outros órgãos, e atuamos agora mais diariamente nesse enfrentamento de patrulhamento em áreas de alto risco, na zona mais periférica da cidade, onde a gente possa fazer esse enfrentamento aí a alguns delitos e aos índices criminais que vem acontecendo. Eu pergunto, atuação em conflitos em presídios, por exemplo, algum problema mais sério, mais grave que aconteça num presídio, uma rebelião, por exemplo, o BOPE tem uma atuação nesta área também? Também. Então, como é sabido, a Polícia Militar ela tem algumas vertentes que trabalham em suprir algumas demandas, algumas necessidades. A exemplo da Polícia Ambiental, que trabalha em crimes ambientais, a exemplo do Batalhão de Choque, que atua em controle de multidões e eventos. Existem algumas ocorrências específicas, como é o caso de crises em estabelecimentos prisionais, que a polícia como um todo se envolve. E tanto quanto o Batalhão de Operações Especiais, como o Batalhão de Choque e outras unidades especializadas, tem um foco em atuar nesse tipo de ocorrência. Então, a área prisional é uma área tipicamente de operações especiais, que inclui aí as unidades do BOPE e do Batalhão de Choque. E que, no passado recente, tivemos aí, todo mundo tomou conhecimento, desse sistema, do problema do sistema prisional, em que teve aí uma participação efetiva no gerenciamento dessa crise. Capitão Tibério Trigueiro, e, por exemplo, para que o membro da Polícia Militar, não sei se já a partir de soldados tem alguma graduação para poder integrar a equipe do BOPE, ele passa por algum treinamento especial? Existe algum curso preparatório, digamos assim? Eu sei que o principal curso mesmo é o batente, é o dia a dia. Isso. A vida mesmo, a luta, o combate, cotidiano. É o cotidiano. Mas, assim, existe algum trabalho nesse sentido? Sim, o batalhão, ele é parte integrante da Polícia Militar. Então, todos os policiais militares do estado do Rio Grande do Norte estão aptos a servir no batalhão, obedecendo um processo seletivo que nós aplicamos. Passado esse processo seletivo, o candidato se submete a um curso de preparação, que está formatado no período de 4 meses e meio, com envolvimento aí das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros, de outras polícias da Federação. E ele passa por todo esse período cumprindo as etapas especializadas na área de polícia, para que no fim ele possa ser admitido, concluindo o curso, ele é admitido às fileiras do batalhão e passa a desempenhar as suas atividades. Nesses cursos o nível de desistência em torno de 70%. A pressão é grande. Fazer, porque a própria atividade... Tem até uma pergunta nesse sentido aqui do nosso telespectador, Maurício, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se é algo parecido com aquele filme que tinha o Capitão Nascimento. Não era o nome daquele filme mesmo? É o Tropa de Elite. Tropa de Elite, exatamente. Isso. A doutrina de operações especiais, ela já é muito bem firmada,
dentre as instituições policiais e militares no Brasil. E a gente conversa e interage muito a esse respeito. Né? Lógico que a gente tem um pouco de ficção, tem um pouco, né, diria assim, de apelo, mas que existe sim uma exigência à resistência psicofadiga, existe atributos e qualidades que ele tem que ter, né, um alto nível de resiliência, uma condição de relações interpessoais muito grande, né, porque ele vai ser submetido a justamente atividades que não são convencionais, que é executado pelo nosso policiamento ostensivo normal. E para executar esse tipo de atividade que lida com explosivo, né, a formação do sniper, que é o tiro de comprometimento, o manuseio com artefatos explosivos e químicos, né, armamentos diferenciados e técnicas e táticas diferenciadas que nós aplicamos, que somente passando por esse treinamento ele vai ter esse conhecimento. Capitão, nós sabemos da dificuldade que as polícias enfrentam no país inteiro, mas mesmo assim, diante de tudo isso, né, dos problemas municipais, estaduais e federais, uma parte da população que acaba financiando porque consome droga, ou seja, gera um problema para ela mesma, né, esse problema volta com a violência, essa disputa de tráfico e, enfim, tudo isso que a gente observa, lamentavelmente. Mas aí eu pergunto, eu acredito que já não é fácil exercer o papel de policial militar e muito menos ainda deve ser na sua posição, na posição dos seus companheiros de BOP, que são operações especiais. E eu gostaria de saber o que é que motiva o senhor a ir para as ruas, mesmo diante de tudo isso, para desempenhar o seu trabalho? O amor pelo que fazemos e fazer pelo cidadão. O que motiva a gente sair do quartel, treinar e a ser abdicado em algumas atividades é o cidadão de bem, é o trabalhador do dia a dia, é essa pessoa que nos motiva a estar todo dia no cotidiano, trabalhando no batente, se esforçando, acima de todas as dificuldades, em prover um bem-estar, uma condição de harmonia, uma sensação de segurança, para que ela possa ter a sua vida de normalidade. O que é que o senhor considera como um bandido? O que é um bandido na sua visão? É o transgressor, né? O criminoso, aquele que... O ético é o que você faz quando ninguém vê. Então precisamos ser éticos, né? E educados em termos de sociedade, ter um pouco de civilidade. Então o criminoso, né? Aquele que lesa o cidadão de bem, eu acredito que esse é a gente pode incluir na sua avaliação os políticos que desviam dinheiro dos cofres públicos também como bandido, porque quando a gente fala a palavra bandido, a gente só imagina aquele traficante, aquele cara que estava vendendo droga, que assaltou a farmácia, que assaltou um ônibus, que matou uma pessoa, mas nós sabemos de que existe aquele com o colarinho branco, né? Aquele bandido, né? Com foro privilegiado, né? Que se beneficia disso, daquilo para escapar das punições dos seus crimes também cometidos. Na nossa atuação somos imparciais, né? Estamos submetidos à lei e ela é o farol, é o que nos norteia. Então, independente de classe social, cor, raça, estereótipo físico, né, qualquer crime praticado, independente da sua condição financeira, da cor da sua pele, onde você mora, não é? O que gostamos de frisar é que o cidadão de bem, este sim, deve ser respeitado e tratado com água gelada e café quente, né, com muito carinho, com muita atenção, porque é da sociedade, é da comunidade que nós obtemos informações e que essas informações são trabalhadas e que resulta em ocorrências efetivas e com sucesso. Então, o trabalho da polícia, ele é pautado diretamente com seu vínculo à comunidade. Então, se a comunidade não estiver e não defender a sua polícia, fica complicado realizar nosso trabalho. Então, o criminoso para nós é aquele que, independente de qualquer coisa, lesa o cidadão de bem e lesa sua comunidade, transgride seu estado e sua nação. E falando em leis, na avaliação do senhor no dia a dia, né? Porque tem leis que são concebidas, muito bem pensadas, discutidas, dentro de um contexto social, mas dentro disso, eu tenho escutado muitas reclamações de policiais militares, civis, federais, delegados também, sobre, por exemplo, a frouxidão das leis, né, que gera impunidade. Talvez um mal maior do que a própria corrupção seja a impunidade.
E tanto para o bandido político de colarinho branco, como também para o marginal, né? Digamos assim, o pé de chinelo ou aquele graduado também que está assassinando, que está matando, que está ligado à droga, ao tráfico, a tudo isso, dentro ou fora do presídio. E aí eu pergunto ao senhor, que visão o senhor tem sobre as audiências de custódia, né? Tem sido, em relação a outras entrevistas que fiz com outros personagens, agentes de segurança pública, que se queixam muito, que apesar das condições ruins, fazem um trabalho maravilhoso, mas prende o bandido, daqui a pouco o bandido está solto por causa da audiência de custódia e rindo da cara do policial. Sim, eu não vou entrar na questão de mérito, né, na questão de lei, de justiça, do judiciário, mas sim da vivência e do sentimento que levamos. E é realmente desmotivador, realmente enfraquece quando você faz todo um trabalho, acredita no resultado do seu trabalho, né, é elogiado e de repente você se vê que aquele criminoso, aquele indivíduo, né, de alguma forma, encontrou a liberdade. Então isso nos frustra naturalmente, mas são as leis, não é? Existem as pessoas responsáveis para mudar isso, para legislar sobre isso, né? E que fica a reflexão para essas pessoas, né? E que acaba como consequência o cidadão ele pagando a conta, porque aquele que pratica um crime hoje, daqui a 48 horas ele se encontra solto, ele naturalmente vai reincidir. E está aí as estatísticas que provam que aqueles que frequentam o sistema prisional, quando voltam à liberdade, voltam a delinquir. Muito bem. Bom, e para finalizar, eu gostaria que o senhor, representando aqui o BOP, né, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, da valorosa e gloriosa Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que o senhor finalizasse a sua participação com um recado para o cidadão e para o bandido de colarinho branco ou aquele que está lá dentro do presídio. Dizer ao cidadão que o Batalhão de Operações Especiais está de portas abertas, né, a recebê-los, venham tomar um café conosco, né, que a nós pode confiar, a Polícia Militar espera isso da sociedade, um contato de proximidade, uma troca de informações, né, uma parceria efetiva, para que conjuntamente a gente possa pelo menos dirimir um pouco essa situação de segurança pública que nós vivemos, não só a nível de Estado, mas a nível de Brasil. E para aqueles que cometem crimes, né, mesmo em condições abastadas, dizer que existem pessoas trabalhando, investigando e são competentes para chegar até um resultado positivo no que diz respeito a punições e a sanções, de acordo com o que foi cometido. Muito obrigado pela sua presença aqui.